Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma Escola Bíblica Virtual. Estamos estudando o Evangelho de João, com o seguinte tema: Jesus Cristo, a verdade que liberta. Nós estamos nesta lição: Jesus é o Senhor da vida e da morte. Hoje nós vamos entrar no nosso terceiro tópico: a morte é vencida pela vida. João capítulo 11, verso 38 ao 46. No verso 38, Jesus, ele se direciona ao túmulo de Lázaro. Ele vai até o túmulo de Lázaro. Como podemos ver, Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, a cuja entrada tinham posto uma pedra. João capítulo 11, verso 38. Então Jesus, ele vai para lá. Chegando lá, o túmulo tinha uma forma de uma caverna escavada numa rocha, tampada por uma grande pedra. Jesus vai para ressuscitar a Lázaro. E nesta ressurreição física, encontramos alguns princípios espirituais de como Jesus ele ressuscita aqueles que estão mortos espirituais. Então ele vai para lá, sabendo que ali ele iria operar um grande milagre. Ele iria ressuscitar a Lázaro fisicamente. Mas nós vamos ver também que podemos tirar algumas lições, alguns princípios espirituais de como ele ressuscita os que estão mortos nos seus delitos e pecados, estão mortos espiritualmente. Primeiro, Jesus é o autor da ressurreição. Somente Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, que são da mesma essência, que têm o mesmo poder. Só eles podem ser o autor da ressurreição. E neste momento que está ali, diante do túmulo de Lázaro, fica bem claro que Jesus é o autor da ressurreição. Jesus é quem toma a iniciativa de ressuscitar. É Deus quem dá vida àqueles que estão mortos nos seus delitos e pecados. Ele é quem ordena: tirai a pedra. Ele quem ordena: Lázaro, vem para fora. É ele quem ordena: desatai-o e deixai-o ir. Como nós vemos no texto, João capítulo 11, versos 43 a 44. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras, e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Então Jesus chega no túmulo e diz: tirai a pedra. E ali lhe dá um brado: Lázaro, vem para fora. Então a iniciativa toda de ressuscitar a Lázaro foi exclusivamente de Jesus Cristo. Segundo, todo homem pecador está morto espiritualmente e carece da ressurreição espirituais. Todo escravo do pecado, todo aquele que vive para o pecado, está morto nos seus delitos e pecados. E se estamos mortos, nós precisamos da ressurreição espiritual. Então todo homem pecador está morto espiritualmente e carece dessa ressurreição espiritual. Em João capítulo 11, verso 39, Jesus diz: então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Ou seja, está aqui Marta mostrando para Jesus que o estado de Lázaro não era bom. Já havia 4 dias que estava enterrado. Já estava cheirando mal. Então, como tirar a pedra? Todo aquele que está morto nos seus delitos e pecados, como diz Jesus, são sepulcros caiados. Bonito por fora, mas estão podres por dentro. Estão mortos por dentro. E assim precisam da ressurreição espiritual. Todo pecador é alguém que está morto e reviveu. E só pode reviver por meio da conversão, ou seja, do novo nascimento.
só pode reviver através da fé em Cristo Jesus. É por isso que Paulo fala em Efésios, né? Estamos nós mortos em nossos delitos e pecados, mas Cristo nos deu vida. Somente Cristo pode nos dar vida, porque só Ele tem poder para reviver aquele que está morto. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Efésios capítulo 2, verso 1. Terceiro, a fé é um instrumento para receber a bênção da ressurreição. Somente pela fé nós somos salvos. Somente pela fé nós somos justificados. Somente pela fé nós somos perdoados. Somente pela fé nós somos redimidos de todo mal e de todo pecado. E assim, nós vamos ver, em João 11,40, respondeu-lhe Jesus, não te disse eu, se creres verás a glória de Deus? Só vai poder ver a glória de Deus aquele que tem fé. Porque é só pela fé que nós podemos conseguir enxergar o agir de Deus na nossa vida. Na vida de alguém que nós amamos. Por quê? Porque é necessário crer para ver e não ver para crer. Então, primeiro eu tenho que ter fé para que eu possa ver o agir de Deus. Deus ressuscita os mortos pela fé. Deus realiza os milagres pela fé. Deus restaura pela fé. Então, somente pela fé que nós podemos agradar e ser abençoados por Deus. Como diz Hebreus capítulo 11, verso 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Então, somente pela fé nós podemos agradar, somente pela fé nós podemos nos aproximar de Deus, somente pela fé nós somos abençoados por Deus. E assim, queridos, a fé é o instrumento para receber as bênçãos espirituais, ressurreição, justificação, perdão e salvação em Cristo Jesus. Quarto, toda ressurreição acontece porque Cristo foi enviado. Se Deus não enviasse Jesus Cristo, nós ainda continuaríamos perdidos, nós ainda continuaríamos mortos. Então, toda ressurreição acontece porque Cristo foi enviado pelo Pai. João 11, versos 41 e 42. Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. Ou seja, a oração foi de gratidão. Pai, graças te dou porque me ouviste. Ele não pediu, ele não fez nenhuma petição na sua oração, pelo contrário, gratidão pura. Para quê? Para que Deus abençoasse, para que todos crescem que ele era o Filho enviado pelo Pai. E assim, crendo, a partir do momento que nós cremos, nós somos transformados, restaurados pela fé no Filho que foi enviado por Deus. João 17,3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviastes. Então, queridos, a ressurreição acontece porque o Pai, o Deus único e verdadeiro, enviou seu Filho Jesus Cristo para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Quinto, toda pessoa ressuscitada é uma testemunha do poder de Deus. Lázaro agora poderia testemunhar o que Deus fez na vida dele. Marta e Maria poderiam testemunhar o que Deus fez na vida do seu irmão Lázaro. Os judeus que creram nele poderiam testemunhar
o que Deus operou na vida de Lázaro. Então, toda pessoa ressuscitada é uma testemunha do poder de Deus. Por que eu falei de Marta e Maria? Por que eu falei dos judeus que creram? Porque eles também ressuscitaram a sua fé, ressuscitaram a sua vida espiritual através da ressurreição de Lázaro, do poder que operou na ressurreição de Lázaro, o poder de Deus. Quando as pessoas viram a Lázaro ressuscitado, muitos creram em Jesus. O que Jesus fez no passado pode fazer em nossa vida também, e levarmos muito a despertar a fé e a crerem nele como Senhor e Salvador das suas vidas. Assim como Deus operou no Velho Testamento, assim como Deus operou no Novo Testamento, Deus tem operado em nossas vidas hoje. Basta crer pela fé em Cristo Jesus, pela qual foi enviado pelo Pai, para trazer o perdão, a justificação e a reconciliação com o Pai. João 11:45. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Então, se tornaram testemunhas do poder de Deus, porque creram em Cristo Jesus. Então, o que nós aprendemos com essa lição? Jesus é o Senhor da vida e da morte. A morte é vencida pela vida, ou seja, Jesus vai ao túmulo para ressuscitar Lázaro. Ele é o autor da ressurreição. Todo homem pecador está morto espiritualmente e carece da ressurreição espiritual. A fé é o instrumento para receber a bênção da ressurreição. Toda a ressurreição acontece porque Cristo veio, Cristo foi enviado pelo Pai. E toda pessoa ressuscitada deve ser uma testemunha do poder de Deus, do agir de Deus na sua vida. E que Deus possa ressuscitar a sua vida. Que Deus possa ressuscitar os seus sonhos, os seus planos. Que Deus possa ressuscitar a sua família. Basta você crer em Cristo Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Que Deus te abençoe, queridos. Vamos orar? Senhor, graças te damos pelo teu grande amor para conosco, Pai. Entra em cada vida, em cada coração, ressuscitando vidas que estão mortas em seus delitos e pecados, edificando uma nova vida para a tua honra, para a tua glória e para o teu louvor. E que eles possam ser testemunha da mudança de vida que o Senhor opera na vida de todo aquele que crê em Cristo Jesus. Ó Deus, sustenta-nos debaixo da tua graça, da tua mão poderosa. Perdoa os nossos pecados e aumenta a nossa fé. Abençoe cada ouvinte, ó Pai. Se tem alguém enfermo, coloque a tua mão de cura e de restauração. Traga paz aos que estão aflitos e oprimidos. Traga o consolo a todos que estão enlutados, ó Pai. Lembramos das famílias que perderam seus entes queridos nesse acidente do avião. Traga, Senhor Deus, o conforto e o consolo em cada coração neste momento. É a nossa oração em nome do teu Filho amado Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, queridos, e até amanhã, se Deus quiser.